Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje falando sobre uma revisão para o 9º ano de algumas aulas que estão aqui no meu canal. O foco dessa revisão inicial de 9º ano é a questão do mundo globalizado, a globalização. Desde o seu processo da ocidentalização do mundo, lá a partir das grandes navegações, aos dias de hoje. Então vamos lá. Bom, a gente passou a ter o entendimento de globalizações, atualmente falando, quando a gente percebe que o mundo cada vez mais reúne uma grande circulação de pessoas, capitais, mercadorias e de informações, né? Isso tudo comandado pelo principal fator. Qual? O fator da expansão do capitalismo. Antes mesmo da globalização, ocorreu um processo de ocidentalização que deu início à influência da cultura ocidental no mundo. Como assim? Antes, as grandes civilizações antigas iniciaram-se lá na Ásia. E aí, essa parte de expansão para cá, para o Ocidente, lá partindo do Oriente inicialmente, a gente só passou a ter o Ocidente se expandindo nessa grande influência global de cultura, né? Capital, a partir das grandes navegações. Bom, vamos lá. A expansão capitalista, o foco da globalização. Essa expansão capitalista, ela se deu a partir do século XV com a expansão marítima europeia, fator específico, como já dito, que ocasionou o impulso da grande expansão ocidental frente à inicial cultura oriental, a mais antiga, né, a milenar. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, a partir desse século XV, século XVI, a expansão marítima, né, da Europa ocidental, que foi um divisor de águas na história humana. A gente passou a ver a Europa comandando, colonizando boa parte do mundo. Bom, a gente tem lá na cultura oriental, né, das grandes cidades milenares, a gente tem a grande nação China tendo um grande poder financeiro desde o século II a.C., com a sua Rota da Seda. Esta Rota da Seda promoveu a expansão de fluxo de pessoas, mercadorias, dinheiro da época, né, entre os dois extremos, entre Europa e Ásia. Bom, isso por terra, porque lá, século II, século III e assim por diante, o mundo ainda não conseguia dominar as técnicas marítimas, que foram capazes de ser usadas mais intensamente a partir do século XV e lá no final do século XV, com a expansão marítima europeia, a Rota da Seda entrou em declínio, porque ir por água, né, ir por oceanos, e hoje em dia é o tipo de meio de transporte mais utilizado, é o transporte marítimo, ele é barato, ele é eficiente, e em poucas semanas, pelo mar, você conseguia cumprir grandes quantidades de quilômetros. Antes, por terra, você demorava anos, visto que os transportes basicamente por terra antigos, né, na antiguidade, eram basicamente a pé e por animais. Bom, por isso que a antiga Rota da Seda entrou em declínio. Dando continuidade a esse entendimento sobre a ocidentalização do mundo,
onde tudo começou nas grandes potências, as grandes civilizações antigas, milenares, lá no Oriente Médio, Ásia Ocidental, Extremo Oriente, Leste da Ásia, as grandes civilizações da antiguidade, elas começaram a existir na Ásia. E aí, com essa expansão para o Ocidente, a gente viu o mundo sendo mergulhado numa divisão étnico-cultural, onde lá a religião, a cultura lá do Oriente, né, o mundo oriental, as três principais religiões de lá, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, se viu frente a uma expansão da matriz cultural cristã ocidental, do mundo ocidental, a partir da expansão marítima, colocando, por exemplo, o cristianismo entre as três principais religiões hoje em dia, por exemplo, que nós temos o islamismo ainda em primeiro lugar, aí nós temos o cristianismo e o judaísmo, são as três grandes religiões atuais. Bom, com isso tudo, a partir do século XV, né, com a expansão colonial europeia, nós passamos a ter o mundo comandado, dominado pelos europeus, onde a divisão do mundo clássica foi sendo chamada como Velho Mundo, Europa, Ásia e África. Ásia e África, continentes já ocupados antes mesmo do continente europeu. O Novo Mundo, recentemente descoberto historicamente nessa cronologia didática aqui explicada, América, que foi colonizada pelos europeus, e continuando a expansão colonial europeia, a gente tem o chamado Novíssimo Mundo, a Oceania, o último continente a ser ocupado pelos europeus. Bom, dando continuidade a esse raciocínio, a gente viu a Europa dominando boa parte do planeta até o século XX, economicamente falando. Até então, os Estados Unidos era uma mera colônia da Europa, depois ele virou independente, mas estrategicamente no posto global ainda não era uma grande potência. Os Estados Unidos ele foi virar uma grande potência global, principalmente com a queda do Reino Unido, perdendo a influência com a Primeira Guerra Mundial, destruindo boa parte da Europa. Os Estados Unidos eles acabaram ascendendo à condição de potência global e, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, impressionante, 2 guerras num curto espaço histórico de tempo, destruindo novamente a Europa, e aí os Estados Unidos assumem de vez o papel da grande potência dominadora do mundo, tanto economicamente quanto principalmente aqui a questão cultural ocidental, né? As empresas multinacionais estadunidenses começaram a dominar o planeta e a indústria cultural super forte, a propaganda, né, do mundo ocidental, elaborada pelos filmes de Hollywood. E assim há um crescente contraponto, especialmente na atualidade. Lá no Oriente, a China está tendo um crescimento econômico muito intenso, que está sendo um contraponto a essa influência estadunidense mundial. A Europa também se recuperou e no decorrer do século XX e atualmente no século XXI, a gente tem países estratégicos europeus que assumem uma liderança econômica que nós vamos ver aqui à frente. Bom, globalização, atual expansão capitalista, especialmente pelas questões da grande tecnologia avançada, a partir de 1970. E aí
1970, 1980, o final do mundo socialista soviético, exatamente o ponto-chave que fez com que a antiga União Soviética sucumbisse ao avanço de novas tecnologias que não ocorreu na antiga União Soviética. A tecnologia das indústrias soviéticas ficou atrasada. Esse foi o principal fator que fez com que acabasse a União Soviética no início dos anos 90. Bom, aí a gente passa a ter nesse fenômeno globalização uma grande integração, interdependência entre países, empresas, instituições e pessoas em todo o mundo, as chamadas redes globais. Só que isso, infelizmente, de forma muito desigual pelo mundo, onde a gente vê basicamente a liderança de 3 grandes áreas de influência. Uma grande área comandada pelos Estados Unidos, uma outra grande área de influência comandada pela União Europeia e uma outra grande área de influência comandada pelo Japão, não deixando também de destacar o papel de coadjuvante ali ao entorno do Japão, a questão dos tigres asiáticos e até a própria economia pungente, crescente a largos passos da China. Ok. E aí a gente tem grandes grupos econômicos no mundo globalizado atual. E nestes grandes grupos econômicos, empresas, estão Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Não se esquecendo da China, a grande nação que está tendo maior crescimento mundial, né? A economia que mais cresceu desde o início dos anos 80 e que na década de 2010 superou o Japão em termos absolutos, alcançando o 2º PIB mundial. Ok. Bom, a China, então, é uma economia altamente competitiva. E aí, para enfrentar a hegemonia, a liderança dos Estados Unidos, estadunidense, a China está para colocar num futuro próximo, em prática, a nova rota da seda, One Belt, One Road, ou seja, um cinturão, uma rota. E aí, a partir daí, a gente tem esta nova rota da seda, em contraponto com a antiga rota da seda, que era só por terra. Atualmente, a rota da seda abrange tanto rota terrestre, só que com uma tecnologia muito superior ao século II, século III, século, claro, né? Hoje em dia, com trens, né? Com autoestradas, e aí você tem em somatória disso, você tem as rotas marítimas altamente eficientes desde o século XV ao dia de hoje, aos dias de hoje. Bom, a nova rota da seda e o Brasil, né, em inglês One Belt, One Road, abreviando a nova rota da seda, ela também é chamada de OBOR, tá? One Belt, One Road, uma rota, um cinturão, uma rota. Bom, a China, como economia emergente, tem uma ambição de tornar-se uma potência global. Já é, mas acima dos Estados Unidos. Com esse projeto ambicioso geopolítico, está querendo unir, né, 2 eixos via terrestre, o chamado cinturão, e o corredor marítimo, chamada a rota. Aí, unindo 70 países na Ásia, na África e na Europa. Impressionante. Números incríveis. 1/3 do PIB mundial e 65% da população do planeta. Realmente, a OBOR, a nova rota da seda, estará tendo um grande destaque mundial num futuro próximo, sendo posta para atuar
investimentos maciços em transporte, energia, pontes, portos, e infraestrutura é a chave fundamental, né? Dando continuidade à nossa revisão de 9º ano, a gente tem que destacar aqui 2 tipos de investimentos. Os investimentos produtivos, aqueles que são capazes de gerar emprego, infraestrutura, e os investimentos especulativos, que dão basicamente lucro rápido, praticamente instantâneo aos seus investidores. Bom, a gente verifica aqui que os investimentos produtivos geram renda, empregos, geram efetivamente um crescimento econômico de um país, né? Para isso, a gente precisa investir em educação, em mão de obra qualificada e em infraestrutura. Bom, aí, a partir do momento que se tem uma expansão industrial, a gente passa a ter empresas de porte tão magnífico, tão poderoso, tão intenso no mundo global atual, que lançam filiais para o mundo, fazendo com que se tornem multinacionais. Olha lá, filiais pelo mundo. Bom, estas filiais, o controle acionário é concentrado na matriz da empresa. Então, os lucros são enviados para esse país de origem. Por exemplo, a Volkswagen, a Alemanha, tem indústrias aqui no Brasil e em boa parte do mundo, mas os seus lucros eles vão para a Alemanha. Isso é uma questão de grande poder emanado pelos principais países. Aqui, os principais países detentores das maiores empresas multinacionais no mundo estão aqui, Estados Unidos, Reino Unido, aí tem a Alemanha, a França e o Japão. A questão da multinacional e o grande poder mundial está realmente concentrado em 5 principais nações, e a China como a principal nação em expansão atualmente. Os países emergentes, os países em desenvolvimento, eles são atrativos de mão de obra barata. Por quê? Atrativos dessas multinacionais, por quê? Porque possuem mão de obra barata, impostos baixos, facilidade para exportações, aumentando o lucro do país que tem a sua sede a fim de colocar uma filial, uma multinacional num determinado país. Mas esse país precisa ter esses atrativos. E isso é um fenômeno que desconcentrou a produção industrial pelo mundo. Hoje em dia você tem um produto sendo fabricado em diversas partes, depois ele é montado num lugar. A gente tem basicamente as montadoras. Produzir, hoje em dia se produz peças por tudo quanto é canto do mundo. Depois essas peças elas são montadas num determinado processo de linha de produção de montagem. É assim que hoje em dia está o processo de industrialização, né? A China, o maior exportador mundial hoje em dia, e os investimentos. O que são os BRICS? Países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dos países emergentes são os 5 principais, né? E eles possuem vantagens de ter um grande mercado consumidor, e eles atualmente são grandes atrativos de investimentos externos, onde países investem nos BRICS para retomar em forma de lucros, ok? Então, os principais países receptores de investimentos produtivos. Olha aqui, Estados Unidos é o principal país que vende mais, compra mais, então ele continua sendo o principal receptor de investimentos. Mas aqui, a gente vê China, Índia, Brasil, né? Segundo China, 7º Índia, 9º Brasil, Rússia 11º. Principalmente dos BRICS,
esses 4 primeiros. A África do Sul aparece só lá em 38º. Então nós vemos realmente uma posição estratégica dos BRICS em questão de recebimento de investimentos produtivos, né? E a gente tem esses investimentos produtivos, 26% de total de investimentos recebidos pelo mundo, 55% vão especificamente para os BRICS, onde, incríveis, 36% dos 55% vão só para a China. O Brasil fica apenas com 9%. Né? Então, a China é o país do grupo que mais tem dinheiro disponível para investir, e o Brasil é o que menos tem. Então, juntando a fome com a vontade de comer, a China, a maior capacitada financeiramente para investir, está investindo no menor capacitado desse grupo dos BRICS, Brasil. Então a China tem uma posição estratégica de investimentos no Brasil muito forte. Aí a gente verifica aqui, os investimentos da China no Brasil, onde a China é considerado o motor da economia global. Não esquecendo que a China tem investido muito no Brasil na questão da energia, na questão de telecomunicações, a rede 5G, por exemplo, a questão da energia, o petróleo, né? A China está investindo maciçamente no Brasil nessas áreas estratégicas. Os investimentos especulativos. O dinheiro se tornou, gente, eletrônico, virtual. O dinheiro ele circula muito facilmente pela rede informatizada global. Hoje em dia, milhões, trilhões de dólares entram num determinado país e saem de forma muito rápida, fazendo com que estes países possam ter mais problemas. Países com economias com maior deficiência podem ter mais problemas do que benefícios, muito diferente dos capitais produtivos, né? Os capitais especulativos alcançam um lucro rápido. Hoje em dia pode se aplicar em qualquer país, em qualquer região mundial. Os investimentos especulativos, eles somam trilhões de dólares, como, por exemplo, as aplicações de bolsas de valores, aplicações em modalidades de títulos de dívidas públicas, ou compra e venda de moeda, como, por exemplo, o dólar, o euro, né? E aí, isso é, infelizmente, um processo que tem capacidade de quebrar economicamente empresas ou até mesmo países, especialmente os países mais vulneráveis pelo mundo, como o Brasil, por exemplo. Bom, e aí a gente chega no final desta revisão inicial do 9º ano. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.